Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Thiago Perdigão e hoje gostaria de conversar com vocês um pouco a respeito de um fragmento interno a um artigo que escrevi para o site Clube Austral, cujo título é, conforme podem ver na tela, Percepção, Pensamento e Conhecimento. Então, neste artigo eu trato um pouco aí sobre questões, digamos, epistemológicas, né, de teoria do conhecimento e afins, né, assuntos que estejam relacionados aí mais diretamente ou indiretamente com isso. E aqui, como neste canal eu falo mais sobre estética, né, e filosofia da música e assuntos associados, né, vou fazer então uma relação entre isso, né, sobre esses assuntos relativos à percepção e a questão da apreensão, do conhecimento, etc. E como isso se daria então dentro da estética, né, sobretudo dentro desses três conceitos aí, de um modo claro, né, resumido aqui. E então este artigo estará na descrição, ou melhor, o link dele estará na descrição para quem quiser lê-lo por completo. Conforme podem ver, tem vários fragmentos internos a ele. Então, vou deixar na descrição o link para quem quiser lê-lo por completo, já que aqui abordarei apenas o número 4. Então, eu vou lê-lo e, posteriormente, comentar um pouco sobre isso e relacionar com a questão da arte. Então, vamos lá para a leitura. As percepções se misturam, ao menos em certa medida, com as imaginações e criações de ideias, as quais direcionam as apreensões que conduzem a novas percepções, que, por sua vez, alimentam ou negam as próprias ideias. O inverso também é verdadeiro e, por isso, estabelece um processo cíclico, cujo fim e início são de difícil acesso, de modo semelhante ao universo, do qual só podemos averiguar de modo empírico seu devir e não seu nascimento e seu final. Então vamos por parte aqui, porque é preciso explicar aí os vários conceitos, né, de um modo ainda que resumido, para compreendermos. Claro, quem já conhece esses conceitos, né, já compreendeu o fragmento completamente, mas então quem ainda não sabe mais pormenorizadamente do que se tratam esses conceitos, ou pelo menos a diferença entre eles, né, vou explicar um pouco. Então, percepções a gente tem que ter ali por percepções, tá? Aqui eu não estou trazendo um sentido absoluto para essas palavras, não estou falando que elas só têm esse sentido, né? Mas que sentido elas ganham aqui dentro deste artigo, né? Então, percepções a gente tem que pensar mais no sentido das percepções corpóreas, né? Ou seja, a primeira coisa que a gente tem. Então, a primeira coisa que a gente recebe de um fenômeno, né? Do exterior, digamos assim, um fenômeno natural, ou mesmo um som e daí em diante, né? Ou qualquer fenômeno acústico ou físico, digamos assim, né? Então, quando ele chega a nós, em nosso corpo, o absorve, seja pelo olhar, seja pela audição, né, pelo olfato e em diante, quando tem esse primeiro contato com o nosso corpo, a gente está percebendo o fenômeno. Então, percepção nesse sentido, né, de uma percepção corpórea, no sentido de um primeiro contato com os fenômenos, certo? Então, percepção a gente tem nesse sentido. Imaginação já seria algo interno à mente. Isso aí é mais fácil, né, da gente né, ter conceitualmente aqui. Criações de ideias, né, tem a ver com imaginação também, mas pode ser um processo obviamente mais complexo, né, porque criação de ideias, se for uma criação conceitual, por exemplo, né, vai ser algo mais complexo do que uma mera imaginação de uma imagem, por exemplo, certo? E apreensões, né, que está ali na segunda parte ali. Aliás, já no início, né, eu falar as quais direcionam as apreensões. Então, o conceito de apreensão, né? Apreensão aqui eu já concebo como algo secundário à percepção. Embora no dicionário, se a gente pegar, a gente vai ver que há alguns sinônimos de apreensão com percepção. Mas aqui eu estou tratando a apreensão como algo secundário, algo diverso da percepção. Por quê? Então, se na percepção a gente seria algo vinculado, né, à questão primeira ali dos fenômenos, conforme eu disse antes, né, a apreensão eu já concebo ela como a assimilação desses fenômenos, antes mesmo de se chegar numa conceituação disso, certo? Ou seja, antes mesmo de chegar na questão de conceber aquilo como algo imaginativo, digamos assim.
que eu quero dizer com isso? Que, por exemplo, uma porta, certo? A gente percebe a existência de uma porta. Então, quando ela chega a nós, a gente percebeu aquilo em termos fenomênicos, por exemplo, pela visão, certo? A apreensão seria a assimilação disso para depois se chegar a uma ideia de porta, digamos assim, né? Então, como se fosse um processo que passasse por três níveis aí, né, gradativos, certo? Então aqui eu diferencio nesse sentido. É claro que existem muito mais processos. Se a gente pegar a nível fisiológico, vai existir muito mais gradações ali dentro, né? Mas a gente separa conceitualmente assim apenas para dar, então aí uma simplificada conceitual em todo o processo, certo? Então a partir disso a gente já consegue interpretar melhor a primeira parte deste fragmento. Então vou relê-lo agora, já tendo em vista estes conceitos. Então, as percepções se misturam, ao menos em certa medida, com as imaginações e criações de ideias. Então, quer dizer, as percepções, né, elas não estão completamente desvinculadas disso. Por quê? É um processo integrado, se a gente pensar. Então, por mais que a gente separe isso conceitualmente, né, de algum modo, a gente sim, quando a gente percebe ali naquele primeiro momento um fenômeno, obviamente aquilo não é uma imaginação, certo? Aquilo é uma percepção de um mundo real. Então existe um mundo, digamos assim, né? Só que em certa medida, se a gente pensar bem, logo depois dessa primeira percepção, a gente já tem, né? E quanto mais a gente já viveu, digamos assim, já experienciou o mesmo fenômeno, a gente vai ter isso mais fortalecido. O nosso corpo, nesse processo aí de assimilação das ideias, das percepções, ele já vai ter algo preconcebido em termos imaginativos. Ou seja, digamos que o que nós percebemos ali tem uma certa limitação a nível imaginativo também, a nível abstrato, certo? E o que eu quero dizer com isso? Que, na verdade, quando a gente percebe um fenômeno, a gente, na verdade, já tem ali, entre aspas, um banco de dados onde a gente cataloga aquilo na memória e daí em diante. Então, essa percepção ela também vai ganhar uma certa limitação, né? E se a gente tivesse vivido outras experiências, talvez a gente perceberia de uma outra forma, né? Ainda que por via dos mesmos sentidos, digamos assim. É claro que teria aí talvez gradações muito curtas, né, desse nível de percepção, no sentido de possibilidades perceptivas ali, né? Não quero dizer que a gente perceberia o mundo de uma forma completamente distinta, né? Mas o que eu quero dizer é que as próprias coisas que a gente talvez priorize dentro de determinados fenômenos percebidos, né, tem tudo a ver com o que a gente já tem em termos imaginativos, abstratos e daí em diante, certo? A Gestalt ou a psicologia das formas vai trabalhar um pouco esse lado também, né? Ou seja, aquilo que a gente já tem dentro de nós vai também alterar em parte, né, a nossa visão do mundo e limitar a nossa percepção, digamos assim, né? Então eu continuo. Que as quais, né, ou seja, as imaginações e criações de ideias, elas direcionam as apreensões que conduzem a novas percepções. Ou seja, né, isso que a gente já tem dentro de nós, né, em termos aí de memórias e daí em diante, isso também vai alterar esse nosso processo de assimilação dos fenômenos. A gente pensa bem, né? E todo esse processo de criação e de apreensão, ele vai conduzir a uma nova percepção. É como se, imagina, a gente está, agora que entra a arte, quando a gente está observando, por exemplo, um quadro, certo? Então imagina que esse processo ele está ocorrendo ciclicamente e tudo simultâneo. Porque a gente está percebendo o quadro como um fenômeno exterior. Certo? Isso pode servir para música também, daí em diante, né? Estou usando o quadro apenas como um exemplo. Então, um quadro de um determinado pintor, a gente está percebendo primeiramente, porque é um fenômeno né, que tem ali as questões ópticas, certo? Vinculadas à luz e daí em diante. Então, a gente está vendo aquilo ali. E está depois assimilando. E depois aquilo ali vai fazer uma ligação com tudo que a gente tem na memória a nível imaginativo. Só que isto então já volta, né, para conduzir a uma nova percepção e uma nova apreensão, porque vai como que
gerar em nós, né, a necessidade, por exemplo, de olhar para um determinado lugar do quadro que nos chamou mais atenção, por exemplo. Então, quando a gente direciona o nosso olhar para algo que nos chamou mais atenção, isso já tem a ver com um segundo momento desse processo, certo? Que então já passou pela questão da abstração, da imaginação e daí em diante, então, e da memória, né? Então, nosso olhar foi deslocado, por exemplo, para algo que nos interessa mais e daí em diante. Então, esse processo ele vai se tornando cíclico, digamos assim, né? Em níveis ou em tempo, né? Em tempos muito curtos, digamos assim, né? Milissegundos, né? Tudo isso está acontecendo simultaneamente. Então eu finalizo, que por sua vez alimentam ou negam as próprias ideias. Então a gente vai ter uma ideia, uma imaginação daquilo ali, né? Mas o que a gente percebeu ali também pode negar ou alimentar essas ideias, né? Ou seja, a gente pode pensar, não, esse quadro tem a ver com isso. Mas na verdade, então a gente vai perceber mais um pouco e depois vai ver, não, ele não tem a ver com isso que eu estou imaginando. Ou ele tem a ver. Ou e daí em diante. Tá? Então, claro que isso estou fazendo apenas uma síntese, né, do que pode acontecer quando a gente observa um quadro, mas obviamente a gente pode pensar muito mais coisas, né, do que simplesmente pensar que ele tem a ver com uma imaginação nossa, daí em diante, certo? E aí eu continuo. O inverso também é verdadeiro e por isso estabelece um processo cíclico, cujo fim e início são de difícil acesso. E por que o inverso é verdadeiro, digamos assim, né? Porque a gente, por exemplo, poderia já imaginar algo e depois olhar para o quadro. Né? Então a gente pode ficar, em certa medida, também alterando aí qual o processo vai vir primeiro, digamos assim, né? Embora, no geral, o primeiro processo vai ser a da percepção, né? No caso aí de uma arte. Mas a gente pode sim imaginar algo e depois tentar olhar para uma coisa. Então a gente está invertendo esse processo. A gente está fazendo esse ciclo se inverter de algum modo, digamos assim, né? Ou dentro, às vezes, de uma mesma contemplação estética, a gente pode fazer os dois sentidos, né? Ou seja, começar pela imaginação e ir pela percepção e depois já alterar, né? Ou seja, fazer da percepção o principal ali primeiro e depois chegar à questão da abstração e daí em diante, certo? E aí eu comparo isso, né, fazendo aí uma alusão à questão do universo. Então eu escrevo de modo semelhante ao universo, do qual só podemos averiguar de modo empírico seu devir e não seu nascimento e seu final. Então, o que acontece, né? Na questão do universo, no sentido aí da física e tal, a gente não consegue, na verdade, averiguar de modo empírico o início do universo. Por isso que, né, Big Bang, daí em diante, são teorias, né? Ninguém consegue provar isso no sentido de averiguar experimentalmente, porque ninguém estava lá, né? Então, este próprio método científico, a questão da replicação ou do replicar, né, do fenômeno, né? Então, para a gente replicar um fenômeno, a gente tem que criá-lo, digamos assim, estar ali para vê-lo, né, ou para experienciá-lo, digamos assim, ou tê-lo empiricamente, certo? A gente não consegue fazer isso com o início do universo, muito menos com o final. Então, por que eu faço a comparação? Porque essa questão da percepção e da imaginação são processos tão rápidos, digamos assim, né, e essa questão do ciclo, que na verdade a gente não consegue averiguar, né, empiricamente o início e o final também dele. Certo? A gente só consegue averiguar o seu devir, ou seja, este processo em andamento contínuo. Certo? Então, ou seja, a gente experiencia esse processo, a gente simplesmente experiencia o processo, né? A gente não consegue determinar exatamente ali onde ele começa, onde estão essas partes, né? Digamos assim. Então, é bem interessante, né? A gente pensar por esse lado e eu trouxe isso aqui para também pensarmos, né, dentro da arte, o quanto isso é complexo. Né? Imaginem que, então, para a gente estar diante de uma obra de arte, ter todo o sentido dela, né, a inteligibilidade da obra, ou mesmo que a gente não entenda ali exatamente a obra em si, né, pelo menos a gente ter a experiência estética dela, imagine que todo esse processo ele está ocorrendo o tempo inteiro. Né? Então, para a gente atingir ali uma certa contemplação estética, a gente vai ter também que passar por isso aí, né? E eu acredito que dentro
da arte, ou quando a gente entra em contato com a arte, né, isso aí se torna ainda mais complexo, que a arte ela traz em si uma gama de sentidos muito grande, né? Às vezes muito maior do que um fenômeno mais simples, digamos assim, né? Enfim, então é bem interessante, né, a gente pensar por isso lá também e associar essas questões de teoria do conhecimento com a questão estética também, né, que isso aí dá frutos bem interessantes, né, e é interessante também para o artista, né, ele estar ciente disso, né, desse processo, do que é que é a percepção, o que é a apreensão, o que é já o nível das ideias aí, da abstração e daí em diante, né, e para compreender o próprio processo, né, que liga aí fisiologia e estética, digamos assim, né. Então por hoje é isso, pessoal. Não vou me delongar mais, né? Acredito que já tenha aí trabalhado um pouquinho com vocês, explicado os termos e agora, né, deixo a critério de vocês aí uma nova interpretação e o que vocês podem fazer isso, né? Ou seja, cada um pode ler e interpretar ao seu modo e trazer aí para o seu próprio processo criativo, né, para o seu próprio meio, certo? Então, muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Vou deixar o link na descrição para quem quiser ler o artigo completo. Grande abraço.